A paz de Deus com todos. Tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Graças a Deus, estamos indo na misericórdia de Deus, né? Hoje, nós estamos no nosso 6º propósito de cantar 7 hinos de louvores a Deus em gratidão a tudo que Ele tem feito nas nossas vidas até o presente momento. E também, nesse 6º dia, vamos ler, né? Quando Esther recebe o rei Assuero e também Amã no seu banquete. Mas antes de continuar a contar sobre essa linda história de Esther, eu peço você aí que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa bastante like, tá? Comenta e compartilha, tá? Com seus amigos, os seus grupos, para que assim possa ter engajamento e o YouTube está aí indicando o vídeo para vocês e para os novos inscritos. Desde já também eu agradeço a todos os inscritos, tá? Que Deus vos abençoe em tudo, tá certo? Bom, gente, não tá sendo fácil fazer esse propósito, assim como nada é fácil, né? Mas fazer um propósito de louvor a Deus, eu nunca tinha feito antes. E tá sendo difícil, bem difícil, mas Deus está fazendo obras espirituais e materiais. Bom, vamos lá. Vocês sabem, né, que o rei resolveu honrar Mardoqueu, colocou ele no cavalo branco, e Amã, que foi proclamar um edito, né, falar para todo mundo que assim se fará o homem cuja honra o rei sagrada, e esse homem, Amã, ficou furioso e mandou fazer uma forca para enforcar Mardoqueu, para deixar de exemplo, para depois exterminar os judeus. Mas, como tudo tem o tempo da exaltação, tem o tempo da humilhação. Então, o tempo da exaltação do lado de Amã estava acabando e o tempo de exaltação do lado de Mardoqueu estava só começando. O que aconteceu? Vamos ler aqui 7 de Esther, acompanhe. Vou ler até aonde eu senti, tá bom? Vamos lá. Então, vindo pois o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse-lhe também o rei a Esther: no segundo dia, no banquete, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: ó rei, se achei graças aos teus olhos e bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, e ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: que é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim?
e disse: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura que ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Até aqui. Pois bem, Amã foi no banquete e não estava esperando que o mal ia cair sobre a sua cabeça. Porque é assim mesmo, né? Tem gente que vai fazendo e acha que nunca vai acontecer nada. Acha que sempre tá certo e que tem poder. E o ego, né? O orgulho é o mal que já começou desde lá de cima, né? Já começou desde que o inimigo foi lançado para as profundezas do abismo, porque ele queria, né, usurpar ou ser igual a Deus, né? Ou seja, o orgulho, o ego, não é isso? E como Amã era muito orgulhoso, que todo mundo tinha que se prostrar, ele não era o rei, né? Porque a gente reverencia quem? O rei. Mas não, ele queria que reverenciasse ele estava se sentindo o rei já. E a Mardoqueu não fazia isso, ele, né, quis exterminar com todo esse povo, o povo do judeu. Então, a Esther, ela foi sábia, ela fez um banquete de vinho. Vinho, porque o vinho, né, simboliza alegria. E geralmente, assim, a pessoa começa a tomar o vinho, principalmente homem, né? Começa a tomar o vinho e já vai ficando mais alegrinho, já vai saindo coisa que não deve sair, que não é para falar. Tem tudo isso também. E a Esther e outra deixa o homem mais contente, né, pro banquete. E ela tava lá no banquete, chegou Amã, chegou o rei, e o rei falou para ela, né? Pede o que você quiser, até metade do reino eu vou te dar. Ela falou, então eu vou pedir a minha vida, né? E a vida do meu povo. Porque se fizessem o meu povo de escravos ou de serviçais, ainda dava para entender, né? Mas querer matar o povo inteirinho, aí não dá para aceitar. E o rei, né, ouviu aquilo e tipo assim, o que tá acontecendo aqui, né? Ficou assim desnorteado, não tá entendendo nada, né? E ficou assim, ele se levantou e falou, mas, escuta, mas quem é que tá querendo fazer isso? Matar o povo, enfim, exterminar com o povo judeu? Não tô sabendo nada disso. Ela falou, esse mau Amã. Ela já falou já. O mau Amã. Esse mau Amã que tá querendo fazer isso com o povo e comigo, né? Porque eu também faço parte do povo. Ah, o rei se perturbou, já largou a mão do vinho, porque se continua tomando vinho, a mente fica fraca. A alegria demais também atrapalha, né? Porque a alegria, ela tem que ser do espírito, né? E não de bebida forte. Porque daí a pessoa não consegue nem discernir mais nada, não fala coisa com coisa, enrola a língua. Então, não tem jeito. A pessoa, para resolver problema, a pessoa tem que estar sóbrio. A pessoa tem que estar com a mente firme, né? Ele já mesmo saiu, deu uma saída, foi lá pro jardim para resolver, refrescar a cabeça e ver o que é que tá acontecendo no palácio, que ele não tá nem sabendo das coisas, né? Ele sempre é o último a saber, né? Porque o povo queria matar ele
né? Ele foi avisado por quem? Por Mardoqueu. Aí alguém está conspirando contra os judeus para matar todos os judeus. Ele também não está sabendo, né? Por que ele não está sabendo? Sabe por quê? Porque coloca a pessoa errada no ofício errado. É isso aí. É a mesma coisa, você coloca pessoas que você acha que vai agregar valor à sua vida e tá te ferrando a sua vida. Porque se Amã fosse um homem bom, né? Ele falava tudo que acontecia lá, mas ele não dava o relatório. Por quê? Porque ele queria fazer as coisas do jeito dele. Mas ele queria ser reverenciado, quem era para ser reverenciado era o rei. Então, mais um pouco que ele ia fazer. Se ele conseguisse matar todos os judeus, ele ia fazer alguma coisa para matar o rei também, né? Não precisa nem ficar pensando muito nisso, né? Então, por isso que quando a gente vai ter, seja um negócio, seja o que a gente for fazer, a gente tem que pensar o que a gente fala e que a gente coloca dentro da casa da gente e que a gente coloca dentro da empresa da gente para trabalhar os negócios, enfim, tudo. Porque às vezes você pensa que você está colocando uma boa pessoa, você está colocando uma cobra para te picar e para te morder. E o rei, tipo assim, nossa, acontece tanta coisa no meu palácio, acontece tanta coisa no meu reinado, e eu mesmo não estou sabendo de nada, né? Por quê? Porque entregou tudo, deu carta branca para uma pessoa que não era para ser honrado nesse cargo. Não podia ter um cargo desse. Porque é uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa que quer matar e exterminar uma nação inteira, um povo inteiro, por causa do ego, do orgulho dele, né? Pessoa desequilibrada. Pessoas assim são pessoas desequilibradas. Aí o que aconteceu? O rei saiu de lá, que saiu furioso. Furioso. E quando ele chegou na porta do quarto de Esther, Amã estava implorando perdão para ela, porque ele já sabia que o negócio pro lado dele não ia ficar bom. Aí o que ele fez? Esther saiu, tipo assim, ele levou como se fosse um tombo e caiu em cima da cama de Esther. Aí o negócio ficou feio. Aí como se diz o português, acabou de entortar, né? Por quê? Porque o rei falou, o quê? Além de você fazer tudo isso pelas minhas costas, ainda tá querendo forçar minha esposa, né? Ele cobriu a cabeça e saiu corrido de lá da casa, de medo. E chegou lá na casa dele e falou pra esposa dele, a esposa dele falou, o quê? Agora ferrou. Agora você, não sei como que você vai fazer, mas mesmo assim, ele falou assim, não, pensa que ele arredou o pé? Ele não arredou o pé, não. Mau caráter não arreda o pé. Ele sofre, ele morre, mas não volta atrás do seu intento. É assim mesmo. Tem pessoas que não voltam atrás do seu intento. Uma vez eu fui num culto em Marília e o irmão que atendeu, ele falou uma coisa que fiquei guardado comigo. Você olha uma aparência de uma garrafa de vinho, né? Você olha a aparência de uma garrafa de vinho, você vê que tem o rótulo lá, tá escrito vinho. É um vinho. E às vezes o vinho ele é mais caro se ele for de uma safra muito mais velha. Quanto mais antigo o vinho, mais gostoso, mais saboroso, o aroma é melhor, né? Mas só que tem o vinho, que é um vinho de qualidade esse. Mas tem o vinho que não é de qualidade. Além dele não ser de qualidade, ele deixa a pessoa bêbada. Porque um vinho, quando ele é de qualidade, você não vai tomar uma garrafa inteira. Você vai saborear aquele vinho. Você não vai para se embebedar. Você vai para tomar aquela porção daquele vinho para sentir o sabor, o aroma, né? E pronto.
Agora, o vinho falso é aquele vinho que é mais álcool do que vinho, do que a própria, o próprio extrato da fruta, né? É só álcool, é uma gota de extrato, ou eles falam que ficou ali fermentado e nem ficou fermentado nada. Tem gente que pega vinhos né, compram garrafas de vinho e depois vai ali, mistura mais algumas coisas e coloca nas garrafas, mas tá tudo falsificado, porque não é original, né? Não é isso? Esse vinho que não é original, ele só serve para quê? Para embebedar a pessoa, para, ó, enche o caneco, como diz, e trançando até as pernas no meio da rua. Por quê? Porque é um vinho falso. Então você não sente sabor, não tem aroma, só tem o álcool. E o álcool ele vicia. E o álcool não te deixa sentir sabor de nada. Por quê? Porque ele já subiu na sua corrente sanguínea. Ele entrou na sua corrente sanguínea. Você não vê que a gente, por exemplo, assim, que não está acostumado a beber. Vamos supor, eu mesmo, eu gosto de comer macarrão, se tiver um pouquinho de vinho, eu amo. Por quê? Porque é gostoso, o macarrão fica com outro sabor. Mas isso daí, o que que é isso? É lá, uma vez por cada 10 anos acontece isso, né? Então a gente toma, ou se tá ali num almoço entre família, não é verdade? Então você vai fazer uma degustação, é diferente, né? Você vai ali fazer uma degustação. Agora, um pouquinho só, que a gente não está acostumado, já tá aquele calor, já vai para a corrente sanguínea, por quê? Porque você não está acostumado. Então é por isso que você vai ali, você bebe um cálicezinho, uma coisinha assim, só pra... E é bom pro coração, é bom pro coração. Aí o que acontece? Só que se você tomar a garrafa inteira, além de não ser bom pro coração, ele vai te dar retenção de líquido, ele vai acabar com o seu fígado, você vai ficar tudo inchado e ainda vai ter uma cirrose, não é isso? Então é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. O vinho original, o vinho que custa, ó, do vinho que não vale nada, R$1, você compra um monte de vinho, entendeu? É a mesma coisa a pessoa que ela é honesta. Existem várias pessoas, mas na hora de fazer uma entrevista é que você vai ver se a pessoa, o caráter da pessoa, porque tem empresa idôneas, empresas maiores, que o que ela faz? Ela tem psicólogas, ela tem terapeuta, que é para quê? Que é para você conversar com a pessoa, para você saber se a pessoa está apta a trabalhar naquilo ali, né? Principalmente policiais, esse serviço que você tem que lidar com o público e que exige uma forma diferenciada, né? Um policial, ele tem que usar revólver, tem que usar tanta coisa. E se ele não tiver equilíbrio, vai matar todo mundo, né? Então, tem isso. Então, é isso aí. Geralmente, tem pessoas que você olha a aparência, que nem a garrafa de vinho. Às vezes, aquela que não vale nada, que é um vinho sem vergonha, um vinho bem rebinha, ele tem um rótulo mais bonito. Por quê? Porque a pessoa olha pelos olhos. Quem não conhece vai pelos olhos. E às vezes aquele lá que é o original é simples, porque é objetivo. Não precisa de muito flu-flu, entendeu? E também na hora do cheiro, né? Você vai cheirar um vinho que é gostoso, um vinho original, um vinho mesmo, né? Que é um vinho de qualidade, você não sente cheiro de álcool. Você sente o cheiro da uva. E o vinho que é falsificado, você sente o cheiro do álcool. Na hora que só o cheiro já te deixa, seja meia avoada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela tem que saber, nós temos que saber quem é que anda conosco. Nós precisamos saber quem é que entra dentro da nossa casa. Nós precisamos saber quem é que nós colocamos dentro
numa empresa, se Deus abençoa, se é uma pessoa abençoada. Nós precisamos saber quem é que anda com nossos filhos. Tudo a gente precisa investigar, não é isso? E esse rei não investigou nada não, ele colocou a Amã lá, como se diz, deu carta branca, e o homem tá fazendo e acontecendo, e mais um pouco tá roubando até o reino dele, ele não tá sabendo. Conclusão, a Amã chegou em casa e a mulher falou, ó, a casa caiu, e agora? E agora? Não, mas eu não vou desistir não. É agora que eu vou querer mesmo lutar contra esse Amã, esse Mardoqueu. É agora que eu vou querer destruir. Porque tem gente que ele tem um mau intento. E ele vai até o fim, sabe por quê? Porque Deus permite que ele vá até o fim. Porque a altura fica lá em cima. E quando cai com tudo, já esborracha no chão. E tem gente que Deus faz até dormir mais cedo. Ou seja, manda pro cemitério. Esse nosso Deus não brinca de serviço não. Então, o que aconteceu? Ele falou que ele não ia desistir. Ele não ia desistir, ele ia simplesmente seguir com o plano dele. Tipo assim, agora que já descobriu mesmo, eu também tô com a minha cabeça a prêmio, então é tudo ou nada. E o rei foi, conversou com a rainha, ela explicou para ele tudo certinho, né? E também explicou para ele que Amã fez uma forca para enforcar Mardoqueu. O rei ficou espantado com tudo aquilo e resolveu fazer um edito a favor dos judeus. O que é isso? Como Amã estava conspirando contra o povo, esse edito foi levado em todas as províncias, em todos os lugares onde havia os judeus. Por quê? Para que eles se preparassem para a guerra. Ou seja, Deus não falou que não ia ter guerra, né? Não é que não ia ter guerra, mas só que os judeus eles estavam despreparados, eles não tinham munição, eles não tinham armamento, eles não tinham nada. Eles simplesmente ia ser uma chacina. Tipo, não existe arma, não existe nada, a pessoa vai lá, mata, pronto, acabou, porque a pessoa não tem como se defender. E esse edito que o rei fez ao favor dos judeus, o que foi? Para que eles se preparassem, para que eles se armassem contra o Amã e os homens lá que ele resolveu, para matar os judeus, né? E foi para a guerra, e teve essa guerra. Ou seja, nem todas as coisas Deus vai nos livrar assim, tão fácil. Deus nos livra, mas muitas das vezes nós temos que enfrentar a situação. Não tem como não enfrentar a situação. Tem situações que não dá para simplesmente colocar debaixo do tapete, voltar atrás como se nada tivesse acontecido, embora que a gente, às vezes, muitas das vezes a gente quer que isso aconteça, mas não tem como, você tem que encarar e enfrentar a realidade crua e nua. Enfrentar a realidade, tem coisa que é melhor você enfrentar, não adianta ficar se esquivando, largando para lá, não, amanhã eu vejo, amanhã eu faço, amanhã, não, o inimigo não espera o amanhã não, ele pega você de surpresa, você tem que estar preparada, você tem que estar preparado, você já tem que estar com a munição. O inimigo chegou, você já tem que estar preparado para se defender. Senão ele te mata. Não é isso? Então é isso aí. E com esse edito, o povo começou a se armar também para poder ir para a peleja. A guerra foi árdua, mas os judeus venceram, né? Os judeus venceram e teve até uma festa que chamou-se Festa de Purim, né? E essa festa, né, foi constituído também Mardoqueu
como príncipe, né? Primeiro príncipe lá, que ficou no lugar de Amã. E além dele ser príncipe, ele não era simplesmente um príncipe, que ele era um amigo do rei, né? E é isso que é importante. A gente tem que colocar pessoas que são amigos, que realmente venham para somar e não para subtrair, para dividir. Pessoa que só traz contenda, né? Divisão, ruína, falação, fala mal desse, fala mal daquele, né? Até mesmo dentro da família, se não vigiar, quando vê, um tá falando mal do outro. Pra quê? Pra ter dissensão, pra ter discórdia, pra ter briga, pra ter separação, pra colocar os filhos pra fora. É desse jeito, é desse jeito. Por quê? Porque é uma guerra. Há uma guerra no mundo espiritual contra as nossas vidas, contra os nossos sentimentos, contra tudo aquilo que vai em benefício da nossa alma, que é as coisas celestiais, são os dons celestiais, uma vida de paz, uma vida consagrada a Deus, incomoda o inferno. Incomoda. E aí ele vem com as astutas ciladas, né? Para poder tirar a paz dentro de uma casa, para colocar enfermidade, para colocar ansiedade, depressão, para a pessoa não querer viver mais, para a pessoa desacreditar que Deus pode e é o único que pode fazer uma transformação na sua vida, não crer mais em nada. E assim vai indo. Se ele colocar uma cunha, ele vai abrindo, vai ali baixadinho, todo dia vai abrindo, com a falação, entendeu? Com a falação, e vai ali, com a cunha. Quando vê, a casa tá todinha cheia de rachadura. E depois que tem a rachadura, dependendo da chuva, do vento, da tempestade, sabe o que acontece? A casa, as paredes caem. E se tiver ainda um alicerce bom, consegue se recuperar e levantar uma casa nova. Mas se o alicerce for afetado, é só Deus, né? É só Deus. Por isso que aquele que constrói sua casa na rocha, né? Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, que nada cai, que a rocha simboliza Jesus Cristo na nossa vida. Mas aquele que constrói na areia, primeiro maremoto que tem, vai casa com tudo, não precisa nem muito disso. Não vê lá no sul? Eu morei lá. Uma chuva, uma tempestade, um vento que dá, leva as casas embora, vai levando sim, entendeu? Então é isso, né? Nós temos que ter a nossa casa firmada na rocha. Eu passei uma prova uma vez, eu era auxiliar de jovens, e eu fui a única auxiliar, que eu saiba, mas eu creio que eu fui a única auxiliar das auxiliares. Porque quando ia colocar alguma auxiliar, os irmãos também pediram para mim orar, para Deus mostrar quem seria a auxiliar. Então, na minha cidade, eu fui auxiliar das auxiliares. E eu era auxiliar das crianças, tá? Mas atendia quase todas as igrejas. E aí, teve gente que não gostou, não. Tinha outros auxiliares, e quem não eram auxiliares, que intentaram contra mim. E eu era jovem. E tinha sido batizada fazia pouco tempo. Tava na igreja fazia bem pouco tempo. Isso aí incomodou os outros. Incomodou essas moças. E fizeram uma calúnia sem pé e sem cabeça. Que eu não sei nem de onde que tiraram aquilo.
Bom, enfim, intentaram uma acusação para me jogar dentro da cova do leão, que era para esmigalhar tudo mesmo, para não sobrar nada na dica. E um dia, nesse tormento que eu trabalhava numa relojoaria suíça de Ourinhos. Trabalhei muitos anos lá. E um dia, eu tava já, que eu não sabia nem como que eu tava de pé. Porque tem certas lutas, porque é espiritual, né? E tem certas coisas que as pessoas fazem que você fica de mão amarrada. Por quê? Porque tudo que você falar pode ser usado contra você. E ainda mais quando você não deve, quando isso não existe, que as coisas não existem, que é imaginação da cabeça das pessoas. Você pensa que tem gente que não maquina o mal e que não inventam coisas? Aleluia! Inventa. Oh, tem gente pra tudo. Tem gente pra tudo nessa vida, gente. Essas moças, tudo moça, viu? Tudo moça. Intentaram assim, esse mal contra mim. E eu tava no balcão, de repente eu vi o irmão Luiz Amorim, ancião na época de Marília, entrando na relojaria. Quando ele entrou na relojaria, eu achei que de primeiro momento ele foi lá para falar com o meu patrão, né? Quando ele entrou, eu falei: "Paz Deus, irmão, tudo bem?" Ele falou: "Tudo bem." Eu estava voltando para Marília, eu estava numa reunião em Assis e eu estava indo de caminho para Marília. Quando eu estava indo, o Senhor falou para mim assim: "Volta, né? Volta, e em vez de você ir para Marília, você vai para Ourinhos, na relojaria." Não vou falar o nome da relojaria que eu trabalhei, tá bom? Gente, ele falou assim: "Sabe por que eu vim aqui? Por causa de você." Eu já comecei a chorar. Ele falou assim: "Ó, saiba que o inocente não paga pena e nunca vai pagar. Você tá igual Daniel quando foi jogado na cova do leão. Estão querendo esmagar você viva, mas o Senhor mandou eu aqui para falar para você que quem vai cair dentro da cova vai ser todos aqueles que se levantaram contra ti." E depois mandou chamar o meu patrão e foram conversar. Conclusão de tudo isso, para não esticar o testemunho. Dessas moças, uma ficou meia tantando a cabeça, foi pro sanatório. 3 nunca mais vi na igreja. E a outra foi pro cemitério. Então, eu não pedi nada, não. Eu não falei nada para Deus. A minha oração era: "Senhor, tem misericórdia. O Senhor sabe que eu não devo o que estão fazendo contra mim. Mas todavia está na palma da tua mão." Conclusão, Deus fez tudo isso. Então, o que eu tenho para falar para vocês, hoje é o 6º dia, amanhã é o último dia, né? O inocente, ele não paga a pena e ele nunca vai pagar. E contra o adversário, Deus, ele levanta a sua bandeira. E a bandeira de Deus foi hasteada na minha vida. E essa mesma bandeira será hasteada na sua vida. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. E a peleja não é nossa, a peleja é de Cristo. Tem coisa que nós não precisamos lutar. Deus, por Jesus Cristo, luta por nós. Tá certo? Vamos fazer uma oração de agradecimento.
Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradeço por mais esse dia, esse sexto dia de propósito. Nos abençoa e dê e concede para nós forças para irmos até o fim e lutarmos até o fim. Ser o nosso refúgio e fortaleza nos momentos de tribulação. Graças te dou por tudo, por todos que estão aqui nesse canal, em nome de Jesus Cristo, que vive para sempre. Amém.